Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 23 de junho de 2026. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 13/2026. 13/2026, que altera a Lei Municipal número 2.709, de 30/7/2002. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente hoje. O projeto de lei em específico, presidente, então passa a vigorar da seguinte maneira. O CONDICA será composto por 12 membros, sendo 6 representantes de entidades governamentais, estando assegurada a participação de Secretaria de Gestão e Governo, com 6 representantes de entidades também não governamentais, legalmente constituídas, aglutinadas por setor, como segue. Um representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O fundo ficará subordinado operacionalmente pela Secretaria Municipal de Educação para a execução de atividades de orçamento e contabilidade dos recursos dos mesmos. Era isso. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, coloco em votação projeto de lei do Executivo número 13/2026, que altera a Lei Municipal número 2.709, de 30 de julho de 2002. Em votação. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo número 11/2026, que denomina via FR 256 no município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, como FR 256 Armindo Gessemin Verona. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar todo o público presente, saudar a imprensa aqui, Rádio Miriam e TV Serra Leandro Adamati, saudar o Hollywood, enfim, e uma saudação especial a todos os familiares do seu Armindo Gessemin Verona, então, em especial a Isabel, o Césio, o Moacir e o Ângelo, e demais familiares, vejo a Luana, Natanael, né? Enfim, o Sérgio Júnior, né? Então, só para a gente se atrapalhar e não dar furada com nomes. Bom, o projeto de lei do Legislativo 11/2026, da minha autoria, ele visa buscar denominar a FR 256 como FR Armindo Gessemin Verona. Então, é a estrada popularmente conhecida como a da Pedreira. Até se a gente for buscar lá no Google, não tem uma nominação nem por plano diretor, nem por lei específica, está lá como Estrada da Pedreira, que é o simbolismo. Mas a Estrada da Pedreira tem tudo a ver com o seu Armindo. Então, de uma forma bem breve e objetiva, eu vou ler aqui o histórico. Seu Armindo Gessemin Verona, nascido em 22 de fevereiro de 33, filho de Ângelo Verona e Pierina Maria Munhol, nasceu em São Francisco de Paula, em virtude de seu pai trabalhar como carreteiro, que transportava madeira em serrarias da região, na região da Serra. Ainda pequeno, a família se estabeleceu em Caravaggio, onde ele foi o primogênito de 10 irmãos, estudando na escola de Caravaggio, trabalhou na agricultura,
com os 12 anos de idade, saiu de casa sozinho, conduzindo uma carreta até um moinho em São Jacomo. Ajudou a mãe a erguer parreiras e nas plantações para o sustento da família. Com 12 anos, perdeu a mãe. Seu pai se casou novamente, teve mais 7 filhos, família numerosa, com poucos recursos. Com isso, teve muito trabalho a se realizar. Depois, lá em 57, se casou com Lourdes de Bona, tendo 7 filhos. Uma história muito voltada aqui ao trabalho, às dificuldades que a época impunha, as condições. Mas seguiu firme e forte, né? O local ele era isolado, não tinha fácil acesso. E 20 anos depois eles conseguiram também ter aqui a questão da energia elétrica, lá em 1979. A estrada que dá acesso à pedreira era bem precária. Por isso, Armindo, juntamente com os filhos, foi melhorando as condições, abrindo, alargando, levando terra. Muito trabalho por uma estrada melhor. Para suprir as necessidades da família, Armindo trabalhava de forma incansável durante o dia e, com o auxílio de um lampião, trabalhava durante parte da noite. Assim, aos poucos, conseguiu comprar a pedreira, alguns hectares de terra. Depois, em 69, junto com os familiares, constituiu uma empresa e, dessa empresa, várias outras construções saíram, sendo fornecedor de pedras para inúmeras empresas, igrejas e órgãos públicos, como, por exemplo, a Prefeitura de Farroupilha, o Hospital São Carlos, Hospital Cibele, Paróquia de Santa Cruz, Benildo Perini, entre outros tantos. E tem algumas obras marcantes que contam a história, mas, acima de tudo, retratam no trabalho, no saber fazer, no ofício, né? Porque, muitas vezes, o diferencial não é apenas o trabalho, mas é o ofício, o saber fazer, que é um bem imaterial. E dá para se destacar algumas das obras que são presentes até hoje, como, por exemplo, a réplica do Salto Ventoso, lá no Parque que tem lá no Parque do Cinquentenário. O Parque dos Pinheiros também teve fornecimento de pedra, e ele também participou da construção das réplicas do Salto Ventoso, ali no Centro de Compras e lá no Cinquentenário. Bom, muito mais do que o trabalho, é um legado que deixa os filhos, que deixa a família. Então, por isso, nós, conhecendo a história, conversando com os filhos, nós achamos por bem dar um nome para quem ajudou a construir, para quem ajudou a desbravar. Então, é um projeto singelo, mas que eu sei que tem importância não somente para a família, mas para toda a comunidade, e é mais uma parte da história de Farroupilha que está sendo contada. Então, senhor presidente, peço que seja colocado em votação nesta noite e peço a apreciação dos nobres pares para que seja aprovado de forma unânime. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. A todos que nos acompanham aqui e também de suas casas, em especial a toda a família Verona, já citado pelo colega vereador Juliano, também ao Césio, que chegou agora, ao meu amigo João Paulo, a Isa, aí que tive o prazer de trabalhar durante os 4 anos na prefeitura, que estive lá, a gente foi colegas, então uma honra ter vocês aqui hoje. E parabenizar o colega vereador aí por esse projeto de lei, que é muito importante, né? Acredito que para toda a família, uma homenagem póstuma, mas a gente tira aí uma nomenclatura, um número de rua e dá realmente um sentido aí para alguém que foi muito importante para toda a comunidade, né? O seu Armindo Gessemin Verona. Então, fica aqui meu voto favorável, senhor presidente, e, que nem eu falei, uma homenagem póstuma, e que, quando passe por lá, as pessoas se lembrem de tudo que o seu Armindo aí representa para a comunidade. Então, serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. Passo a palavra ao vereador Roque Sevenini. Senhores vereadores, demais pessoas presentes, especialmente aqui a família Verona, que hoje recebe um singelo gesto de gratidão às pessoas que contribuíram de alguma forma com a nossa cidade. E, nesse caso, o senhor Armindo Gessemin Verona. A família Verona, que é ali da Busa, né? E a pedreira, que é dali também, tem toda uma história. E o que é gratificante é ver que o seu Armindo plantou ali uma semente
com muitas dificuldades, com muito sofrimento, mas com muita persistência. Imagina os dias de hoje, as pessoas persistirem da forma que ele persistia. Sem luz elétrica, acabou nascendo lá em São Francisco de Paula, porque parece que fosse daqui a Nova York hoje, né? Que teve que nascer lá porque estava no trânsito, provavelmente, né? Do fornecimento da madeira. E ele persistiu, mas deixou plantado uma semente. Hoje a gente vê ali a Mina Sul, né? A gente vê a Delta Sul, não, é Detona Sul, né? A gente vê ali a engenharia, a gente vê o segmento disso, né? Em diversas áreas, mas tudo meio que ligado àquilo que ele plantou. Então, acho que isso é a continuidade daquilo que ele sonhou, daquilo que ele almejou, e também a valorização daquilo que ele pensou, né? Porque às vezes o pai, ou a mãe, ou alguém vai para um lado e os filhos vão para um outro caminho totalmente diferente, o que não tem nada de mal também. Mas é bonito também quando você vê que alguém que pensou, planejou, sofreu, construiu, sonhou com aquilo ali e vai dando certo. Com certeza não é tão simples assim. Não é só pegar o caminho e seguir. Tem muitos percalços pela frente. Tem muitos obstáculos, né, Isabel? Tem muitos, mas a gente tem que ter capacidade de suplantá-los. E agora esse pequeno trecho ali, né, mas que tem toda uma história, fica denominado, então, como Armindo Gessemin Verona, esse trecho. E essa casa reconhece isso e torna isso como uma lei e passa a ter lá esse nome, né, que vai ficar para a história, assim como ficou a história dele para os momentos atuais, esse momento ficará para a história futura. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui nos acompanham, a Não Hollywood, campeão, a Damate, que nos leva até as lares da nossa cidade e das famílias, e a todos que aqui nos prestigiam. Faço aqui uma saudação especial à família Verona, e conforme o próprio colega Joel citou, hoje a via, ela é apenas um número 256. E a partir de hoje, então, ela se torna a Rua Armindo Gessemin Verona. Eu acho que é um reconhecimento, né, que está se dando pelos feitos do seu Armindo, pelo legado que ele deixou, e nada mais justo, né, próximo a onde também ele cultivou, trabalhou, deixou o legado. E que bom, vereador Juliano, que o senhor traz essa proposta, e certamente nós somos favoráveis, e parabéns pelo reconhecimento, né, póstumo, mas ficará na história. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras aqui presentes, familiares do seu Armindo Verona, praticamente a gente conhece toda a família. Quero te parabenizar, Juliano, por esse projeto. A gente sabe que esses projetos passam aqui pela Câmara. Eu também, há poucos dias, enviei um projeto pedindo o nome por uma pessoa de uma estrada. E que bom que a gente possa agraciar essas pessoas que tanto trabalharam, que tanto fizeram para o nosso município. É só uma pequena forma de homenagear essas pessoas que não estão mais entre a gente, que partiram, mas assim de nós podermos relembrar carinhosamente, como se diz, né, o tom sofrimento que eles fizeram e trabalharam para a nossa comunidade, para o desenvolvimento do nosso município e do nosso estado e do nosso país também. Então, quero te parabenizar de novo, Juliano, quero parabenizar a família que está aqui, dizer que muito bem pensado, muito bem colocado esse nome do seu Armindo Verona,
Então, eu quero dizer aqui que meu voto também será favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco, então, em votação o projeto de lei do Legislativo número 11/2026, que denomina a via FR 256 no município de Farroupilha como Armindo Gessemin Verona. Em votação. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Quero também cumprimentar as pessoas que estão conosco nesta noite, cumprimentar a imprensa aqui presente, a família Verona, também parabenizar, também por este projeto de lei, cumprimentar o vereador Juliano e as demais pessoas que estão conosco aqui na casa e também aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube e através da imprensa. Projeto de lei do Legislativo número 17/2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Coleta Seletiva em Condomínios no município de Farroupilha e dá outras providências. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar mais uma vez o público presente. Bom, o projeto 17 da minha autoria, ele visa instituir o Programa Municipal de Incentivo à Coleta Seletiva em Condomínios no município de Farroupilha. Nessa legislatura, um dos temas que eu tenho trabalhado e tenho tentado aprofundar os debates é a questão do lixo, principalmente o objetivo da educação ambiental, né? Inclusive, nós temos uma frente parlamentar em defesa da educação ambiental, porque nós precisamos trabalhar, de fato, né, Benaco, com a conscientização, né, polícia? Não meramente com simplesmente algo, num primeiro momento, com caráter punitivo. Nós temos que trabalhar o viés pedagógico, conscientizar, orientar. E a gente sabe que Farroupilha tem um problema sério, pontual, que maior parte do lixo que é coletado, dos resíduos que são coletados todos os dias, eles vão lá para o aterro sanitário e lá eles são enterrados. Consequentemente, esse aterro está diminuindo, em breve vai ter que se criar mais uma célula, aquilo gera todo um chorume, é necessário um tratamento de efluente, que tem um custo alto, que o município precisa fazer, e fora que, tranquilamente, 90% do que vai para o aterro poderia estar sendo reciclado. Sendo reciclado, a gente poderia estar o quê? Menos material sendo descartado de forma irregular, mais reciclagem, mais sustentabilidade e, acima de tudo, mais geração de renda e emprego. A gente poderia estar trabalhando muito bem com o viés, quase que nem se fosse assim, dizer, uma cadeia produtiva. Então, uma roda da economia girando com a sustentabilidade. Eu tive no sábado visitando o condomínio residencial Farroupilha. Rose, coloca a foto no telão, o Gabriel. E lá no condomínio, foi um mero acaso do destino. Eu nem sabia, como eu fui ver algumas demandas, eles têm um ponto de coleta, algo simples, mas que dá um resultado bacana e que eles têm, de certa forma, conscientizado os próprios condôminos. Que é o quê? Containers que foram adquiridos pelos próprios moradores, né? Não é nenhum container público, e lá eles fazem, literalmente, a separação. É um estímulo. Porque todos esses resíduos que são separados de forma adequada, eles acabam gerando renda para o próprio condomínio. Ou seja, sustentabilidade em dobro, vereadora Glaci. Sustentabilidade no sentido econômico e no sentido ambiental. Então, são exemplos que podem ser replicados, que podem ser aprofundados e aumentados em outros locais. Então, qual que é a ideia desse programa? A ideia não é criar mais uma lei por criar, é criar um programa que venha atuar como orientador, como lá na ponta um multiplicador, né, vereador Cilo? Nós falávamos que é um trabalho de formiga, né? A conscientização.
E o vereador Caleb sabe muito bem do que falo, quanto que faz a diferença nisso na vida das pessoas. E pode, sim, ser algo sustentável. Então, ele não prevê nenhum impacto econômico, ele não prevê nenhum dano, muito pelo contrário. Ele visa não somente a sustentabilidade, mas toda uma educação ambiental. E por que os condomínios? Porque quantas pessoas que residem num condomínio? O caso ali do condomínio residencial Farroupilha, nós estamos falando de 250, 260 famílias, que dá isso em torno de 1.000 pessoas. Está centralizado. Então, eu acho que a gente precisa começar. Ah, mas deu errado. Para, revê, conserta e vai adiante. Porque o planeta está pedindo socorro e a gente sabe que é importante. Então, mediante o projeto, mediante a argumentação, eu peço, senhor presidente, que seja colocado nesta noite em votação também e peço que tenha o deferimento por parte dos meus colegas vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todo o público que nos prestigia essa noite. Quero começar te parabenizando, Juliano. Acho que esse tema é muito pertinente. Na semana passada mesmo eu recebi ali do condomínio Vila Romana como estão, né, os containers que ficam na calçada. E até uma moradora me dizia que se não tinha como, né, a gente interceder junto à Ecofar, eu chamei o Paulinho, conversei um pouco também, para ver como funcionaria sobre isso, de colocar mais containers. Porque não é somente o condomínio, que já é grande, que já tem várias famílias, mas as pessoas acabam vindo de outros locais e largando ali, né, nos containers, que acaba enchendo, que acaba transbordando, enfim, acumulando lixo de todas as partes ali. E também a gente tem uma questão que muitos moradores de rua e catadores e pessoas, né, que acabam mexendo nesse lixo, transformam ali o ambiente num ambiente muito sujo e ruim, né, para os moradores, então, daquele condomínio. No momento que eu conversei com ela, com essa moradora, eu até sugeri isso, que seria interessante, então, colocar os containers dentro, né, do condomínio para fazer uma seleção diferente, que até os próprios moradores poderiam, então, cuidar desses resíduos e fazer toda uma questão de educação ambiental. Acho que esse teu projeto vem muito de encontro a isso, porque eu acho que essa é a saída. A gente tem que pensar em alternativas, sim, para, na verdade, não onerar mais e não também transformar a cidade numa cidade mais suja, que os containers, querendo ou não, fazem isso, né? Então, quando a gente fala em separação adequada, quando a gente fala realmente em educação ambiental, a gente está falando nisso. Então, com certeza, o meu voto é favorável. Quero, né, me somar também a esta pauta, o qual é muito importante. Sei que o vereador Darlan também tem um projeto tramitando na casa sobre isso. E acho que é uma soma de esforços. Então, com certeza, o nosso voto é favorável. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra à vereadora Fernanda Correia. Obrigada, presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores. Parabenizo também aqui, em nome da Isabel, a família Verona, pela homenagem. Cumprimento o assessor deputado federal Luiz Carlos Busato, que está aqui nos prestigiando, Marcelo Lima. O polícia, que está sempre acompanhando as sessões, a imprensa e os servidores da casa. Vereador Juliano, quero lhe parabenizar também e dizer que meu voto será favorável a esse projeto, porque se trata realmente de caráter educativo, a gente que fala bastante nessa casa sobre prevenção, e o teu projeto ele traz isso, né, contribui para a sustentabilidade, valorizando o trabalho da reciclagem e incentivando as atitudes que geram benefícios para a nossa cidade. Como a vereadora Fran disse que recebeu do condomínio, aqui eu recebi, vereadora Fran, fotos também lá do Vista do Vale, no 1º de maio. E, realmente, esse trabalho de conscientização é importante. Então, lhe parabenizo e quero dizer que meu voto será favorável. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Fernanda Correia. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei do Legislativo 17/2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Coleta Seletiva em Condomínios no município de Farroupilha e da outras providências. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Vamos ao espaço dos requerimentos. Quero cumprimentar também nessa noite seu Benáquio. Noite fria, seu Benáquio. Está aí conosco aí, firme, né? Espaço dos requerimentos. Votos de congratulações ao atleta Caleb Basílio dos Santos, conhecido como Anão Hollywood, pela expressiva conquista do cinturão da Liga Monstro Combate, LMC. Autoria, vereador Darlan de Jesus, a quem eu passo a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. E, mais uma vez, nosso amigo Caleb, o famoso Anão Hollywood, aí, recebendo uma homenagem da casa. Eu não podia deixar de protocolar esse requerimento devido à expressiva conquista, e eu posso ir mais além também, porque eu acompanhei de perto todo o treinamento, toda a consagração desse atleta. Então, que se esforça, corre atrás, e que levou o nome da nossa cidade a um outro patamar, né? Então, enfrentando aí um argelino, me corrija se eu estiver errado, cara. Salim Chibu, isso? Olha aí. Ó. Então, na primeira luta internacional, conseguiram um nocaute aí no primeiro round, antes dos 2 minutos, levando a torcida ao delírio aí. Recebi alguns vídeos, algumas fotos, e estávamos na torcida, né? Porque a gente sabe que é uma categoria nova, né? E a gente poder ter um representante aqui do nosso município, né, que faz questão de levar a nossa bandeira, é uma coisa assim que nos engrandece e nos deixa muito feliz. Então, de coração, hoje eu trago 2 requerimentos, né, de 2 atletas. Posteriormente eu vou falar um pouquinho do Igor também, e que são atletas que merecem todo o reconhecimento, e de uma forma simbólica aqui da casa, eu quero dar os meus parabéns, e espero te ver em muitos campeonatos ainda, Anão Hollywood, e que Farroupilha te receba aí de braços abertos no que precisar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, Ivanir, Emília, Benáquio, polícia, está sempre aqui nos prestigiando, a Damate. Então, queria parabenizar aí o Darlan pela essa moção, parabenizar o Caleb também, o Anão de Hollywood ali pelo seu feito, por levar o nome de Farroupilha nessas conquistas aí. Estávamos assistindo a sua luta lá na família da Igreja Batista, onde que você congrega também. Estava todo mundo na torcida lá, por essa... E se consagrou, né, ali, o que a gente via, né, na tua determinação, na tua vontade de querer ganhar, não deu nem chance para o adversário, né? Então isso aí mostra muito o que tu é, né, o que tu gostaria de mostrar, que é essa força de vontade, determinação, e de estar ali sempre ganhando de todos os adversários. Isso aí que é eu também, como lutador de jiu-jitsu, a gente preza muito essa questão, né, de vontade e disciplina, né? Então, parabéns, Caleb, continua assim. Farroupilha se orgulha aí dos teus feitos aí. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação requerimento de voto de congratulações número 45/2026. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Já quero convidar também Anão Hollywood para que permaneça, para que a gente possa fazer um registro depois, uma foto aí. Requerimento número 47/2026, convite aos representantes da RGE Sul, distribuidor de energia, concessionária integrante do grupo CPFL Energy. Autoria, o vereador Darlan de Jesus. Esse requerimento tem base, então, na última semana, onde nós recebemos na casa o promotor Stefan, e nós conversávamos sobre a importância da soma, né? Então, nós, como vereadores, não conseguimos resolver tudo sozinho. É uma soma de esforços também com a Brigada Militar, Ministério Público, com a Guarda Municipal, Poder Executivo, com a Secretaria. Então, entendemos que precisa ter esse apoio dos colegas para que a gente possa avançar. E a ideia é que a gente receba o diretor aqui para poder explanar sobre quais são os resultados, enfim, o que a empresa
enxerga sobre a questão das áreas impedidas. Porque, de fato, não tem como pegar as pessoas pelo braço e arrancá-las de lá. E não é isso que nós queremos, mas queremos ter uma solução efetiva, né, dentro da lei. Então, para entender, porque passando por algumas áreas, a gente nota um risco gigantesco quando a pessoa usa as bases da torre como os pilares da casa. Então, a gente acredita que a empresa tem uma parcela de responsabilidade com isso e queremos ouvi-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Coloco, então, em votação o requerimento 47/2026. Em votação. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de voto de congratulações, número 48/2026. Voto de congratulações ao atleta Igor Serafim pela conquista do título de campeão do Campeonato Gaúcho da Confederação Brasileira de Esportes de Força, CBF. Autoria, vereador Darlan de Jesus. Quero agradecer a presença do Igor e toda a família aí. Bom, Igor, há mais de 10 anos competindo, né? Muito mais. Então, eu acredito que é a primeira vez que tu recebe uma homenagem da casa, né? Eu acredito que a gente precisa fomentar o esporte, ainda mais esse esporte que não é tão conhecido aqui na cidade, né? Eu tive a grata parceria do Igor em diversos campeonatos, que eu pude estar com ele. Sei também que é um cara extremamente dedicado e comprometido com o esporte. Carrega isso no corpo, né, Igor? Então, para quem não sabe, o Igor foi campeão já gaúcho, brasileiro, sul-americano, mundial, enfim, diversos campeonatos aí e diversas modalidades. Neste último campeonato, então o Igor ergueu, para quem não, o Joel, que é um cara do esporte também, Joel, o Igor, ele ergueu a impressionante marca de 320 quilos no levantamento terra. Então, não é para qualquer um, né? E saber que aqui de Farroupilha, mais um atleta com alto desempenho consegue uma marca aí extremamente importante aqui para a cidade e que eu espero que continue, né, divulgando e promovendo o esporte, porque, de fato, precisamos de pessoas que fomentem, porque a gente sabe que o esporte aí tira as pessoas do mundo das drogas, cura a depressão. Então, nada melhor do que bons exemplos, né? E isso não quer dizer que as pessoas não passem por dificuldades, mas que a gente consegue superar, tanto no boxe, quanto no levantamento de peso, fisiculturismo, que nós já recebemos alguns atletas aqui, mas a importância de todo esse ciclo na vida das pessoas, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, Igor, a ti, a toda a tua história dentro do esporte e por também me proporcionar o conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite novamente. Então, queria parabenizar o Igor Serafim, né? A gente, às vezes, não conhece todos os esportes, né? Está há 10 anos aí já levando o nome de Farroupilha. E quando a gente estive no departamento de esporte, ali a gente não conseguia buscar todos os atletas, né? A gente tentava ao máximo alcançar, né? E aí eu nunca não sabia da tua presença também. Fiquei espantado quando o Darlan se homenageou aqui na semana passada, né? Porque a gente acabou esquecendo de homenagear ele nessa questão aí, né? Então é um esporte que realmente precisa ser divulgado e a gente está aí, né, Igor, para também auxiliar, né? Tem hoje o auxílio ao atleta também, que o município também disponibiliza para um pequeno auxílio, né, durante o ano aí para o atleta também poder ajudar nas despesas aí. Então acho que é importante, né? Também daqui a pouco, né, estar por dentro disso para que a prefeitura também possa te auxiliar de alguma forma nessas questões aí, por estar levando o nome do município aí em diversas partes do estado e do Brasil aí. Então, parabéns pelo feito. Obrigado, presidente. Obrigado, Cilo Monteiro. Coloco, então, em votação o requerimento de congratulações, número 48/2026, votos de congratulações ao atleta Igor Serafim, pela conquista do título de campeão do Campeonato Gaúcho da Confederação Brasileira de Esportes. Aprovado por todos os senhores vereadores. Neste momento, suspendo a sessão por alguns minutos para que a gente possa fazer uma foto com a família Verona, que está aqui, registrar esse momento importante, também com Anão Hollywood e também com Igor Serafim.
Então, convido os vereadores para que a gente possa fazer o registro. Quero cumprimentar a todos que ainda estão presentes nesta sessão ordinária. Retomamos os trabalhos e passamos ao espaço de comunicação de lideranças pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre as ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Caiu o sistema? Alguém gostaria da palavra? Gostaria da palavra? Vamos retomar. Perdão, tivemos uma pequena falha no sistema, vamos retomar aqui então. Quero pedir que todos os vereadores, por favor, atualizem então o sistema. Caiu o sistema. Então, vamos voltar ao natural. Tu está com tempo aí? Consegue colocar? Tá. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi, pelo tempo de até 3 minutos. Obrigado, presidente. Quero usar esse meu espaço, então, para falar sobre a reunião que nós tivemos ontem da Frente Parlamentar de Apoio e Promoção das Pessoas com Deficiência, Altas Habilidades e Superdotação. Nos reunimos, então, à frente, a Secretaria de Saúde, através da Rosa, e também a Secretaria da Educação, com o Gustavo Fernandes, então, para quê? Para a gente trabalhar ideias para preparar a primeira semana das altas habilidades e superdotação, então, que vai acontecer, né, agora em agosto, que foi um projeto que nós votamos aqui nesta casa no ano passado, passou por unanimidade, mas foi um projeto que a gente debateu muito e que essa casa entendeu e compreendeu a importância, né, de trabalhar essa pauta. Também, nessa última semana, a gente viu que saiu a cartilha, né, da educação especial e teve muitas falácias por aí dizendo que a cartilha, na verdade, trouxe mais burocracia, trouxe a questão do autismo e das altas habilidades, que não é algo relacionado.
são pessoas que falam que não sabem, muitas vezes, porque, na verdade, existe muita dupla excepcionalidade, né? Quando a gente está falando de altas habilidades, muitas vezes essas pessoas que têm altas habilidades também são pessoas autistas, e, muitas vezes, as pessoas que estão no espectro também têm altas habilidades. Então, quero, né, deixar essa minha manifestação aqui para dizer que eu acho que o governo do Estado foi muito feliz ao lançar essa cartilha, porque ali realmente reconhece, né, as altas habilidades e a superdotação como uma condição, porque não é uma doença, não é um transtorno, é uma condição. Ela não tem um CID, né, não existe um laudo para isso, mas a gente pode identificar essas pessoas, que é o que a gente precisa fazer através, então, de informações, através de capacitações, né, com os profissionais da área da saúde, da área da educação. E, por isso, eu entendo que é muito importante que Farroupilha anda, então, juntamente com isso que vem sendo desenhado a nível federal, a nível estadual, e agora Farroupilha dá o primeiro passo também para a gente fazer a primeira semana. Então, acredito que vai ser uma semana muito, muito importante, muito feliz. Estamos preparando com muito carinho. E também já quero agradecer ao Executivo, né, por ter deixado e também aceitado, na verdade, a ajuda da Frente Parlamentar para que a gente pudesse construir juntos, então, essa primeira semana. Ainda não sabemos a programação, a gente sentou ontem pela primeira vez, né, para conversar, mas, com certeza, as ideias que surgiram ali vão repercutir e, ali na frente, a gente vai ter uma semana muito importante, muito representativa, eu diria assim, porque é isso que a gente precisa, né? Que as pessoas se identifiquem e que as pessoas se sintam pertencentes à comunidade que fazem parte. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadora Fran Bonassi. E a palavra está à disposição do líder de bancada, com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu gostaria de tocar num tema que até faz um certo tempo que não comentamos mais aqui nesta casa, que é com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho com relação à agricultura. Nós temos um período em que o Ministério do Trabalho tem os seus fiscais a campo, que é basicamente o período da colheita, ou da poda até, mas mais na colheita da uva, mais especificamente. E esse é o momento em que os fiscais visitam as propriedades. É o momento que o governo fiscaliza as propriedades. É o momento que o governo se faz presente nas propriedades rurais. E vai lá para dar um presente, né? Para notificar normalmente o agricultor, para uma multa. E até os fiscais têm usado uma tática interessante, porque eles acabam dizendo para os agricultores, não, isso aí tudo certo, depois não vai dar nada, está tudo certo e tal. Mas quando dali um tempinho aparece a multa. E o engraçado também é que o agricultor não está mais recebendo a multa em casa. Existe hoje um sistema chamado DET, que é Domicílio Eletrônico do Trabalho, que lá está um login pelo teu sistema Gov, e você tem ali que consultar. Aí tem todo o histórico das multas, o histórico das infrações, e tem a opção de fazer a defesa, a opção de pagar a multa com 50%, e o agricultor ele é tacitamente notificado, ou seja, a partir do momento que vai para esse sítio eletrônico, você tem 10 dias, por exemplo, e se você não se manifestou, considere-se que você já foi notificado, independentemente se você sequer acessou esse sítio eletrônico ou não. Então, passado um tempo, o agricultor se depara com uma multa ou se depara com uma dívida ativa. E me parece que o Ministério do Trabalho não faz outra coisa para a agricultura a não ser fiscalizar e penalizar o agricultor. Mas é claro que isso aqui é tema para um grande expediente, talvez, porque aqui o tempo é muito exíguo para contextualizar toda essa problemática que é o Ministério do Trabalho com a agricultura. E os fiscais, com todo respeito a eles, têm a sua importância, mas me parece que não há nada que possa convencer o fiscal da situação existente. E não tem nada que possa convencer deputados, senadores e governo federal de que a legislação
para a agricultura não pode ser a mesma legislação para o dono de uma empresa, que tem toda uma estrutura. Que o agricultor que tem lá 2 ou 3 empregados não pode ter a mesma legislação de que um fazendeiro do Mato Grosso, que tem 30 mil hectares de terra. Então, me parece que a agricultura familiar ela é muito boa para fazer propaganda, mas a fiscalização tem penalizado muito a agricultura familiar. Mas eu quero voltar a esse tema num grande expediente, quem sabe numa próxima sessão. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com o líder de bancada. Mais alguém, líder de bancada? Não? Então, está encerrado o espaço de liderança. Nós passamos ao espaço, então, de explicação pessoal, para que o vereador possa, no tempo de até 2 minutos, falar das suas ações do seu gabinete. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vamos pedir a palavra como antigamente. Por favor, levante a sua mão que eu concedo a palavra. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então está encerrado o espaço de explicação pessoal. Então, passo ao espaço da presidência. Quero falar aos nobres pares que hoje à tarde, e também as pessoas que estão conosco, hoje à tarde eu recebi, juntamente com o vereador Darlan de Jesus, para uma segunda reunião, e quero registrar hoje em ata sobre o tema de aplicativos, né, de transporte aqui em Farroupilha, né, os empreendedores, os proprietários dos aplicativos. Recebemos aqui Jader Jardim, Amigos FAR, Tiago Saquete, da Serra Driver, Keila Fernandes, da Tripcar, Cassiano Rockenbach, da Tripcar, Almeri Sobek, da Carona Tchê, Valdir De Luca, da Inova Driver, e Jean Lorenzon, da Serra Driver. Bom, senhoras e senhores, nós conversamos e qual era o pedido deles para esta casa? Que nós pudéssemos fazer alguma regulamentação. Todavia, já existe uma regulamentação federal, lei federal, que já dá uma direção e orientação sobre fiscalização, sobre andamento, sobre a manutenção dos veículos e etc. Ela é muito ampla. E o que nós poderíamos aqui fazer? Uma regulamentação mais enxuta, ou uma regulamentação que viesse aqui fazer o cadastro dos veículos, né, e a gente aqui ampliar essa fiscalização trabalhando na qualidade, na prestação do serviço. Todavia, eles não estão assim bem decididos naquilo que eles querem, então a gente aguardou nessa segunda reunião antes de comunicar vossas excelências, porque se dado andamento ao pedido deles de uma regulamentação, então convidaria todos os pares para que a gente pudesse ajudar na juntada desses documentos e também numa possível legislação vigente. Mas o pedido deles é que seja aguardada, há uma legislação tramitando em Brasília, então nós vamos aguardar nesse momento. Vamos ter uma reunião com o Executivo Municipal nos próximos dias, apenas para apresentar toda essa documentação e daqui a pouco também ouvir o Executivo com o que eles pensam a partir desse assunto. Então, comunico aqui à Casa que nós hoje nos reunimos e então vamos aguardar para o avanço desse tema aqui na cidade de Farroupilha temporariamente. Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença de todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.